conjunto unitário. Denomina-se conjunto unitário um conjunto que possui um único elemento. Veja os exemplos abaixo. Exemplo 1. Conjunto D, ele é composto por x tal que x é um divisor de 1. Ou seja, para fazer parte dos elementos desse conjunto, tá? E o número precisa ser um divisor de 1. E aí a resposta é essa, que apenas existe um único número que pode dividir o 1. Porque o 1 só pode ser dividido por ele mesmo. Quando a gente fala de divisão, nós estamos imaginando você pegar um número, dividir esse número, e essa resposta dá o número inteiro, sem vírgula. Tá? Por exemplo, o 8 dá para dividir por 4, que dá 2. O 8 dá para dividir por 2, que dá 4. O 8 dá para dividir por 1, porque 8 dividido por 1 é 1. Mas o 1 só dá para ser dividido por 1. Tá? Qualquer outro número que você usar vai dar um número com vírgula. Então, como só existe um número que satisfaz essa condição, então esse aqui é um conjunto unitário, composto por um único elemento, que no caso é o número 1. Tá? Exemplo 2, o conjunto V vai ser o conjunto dos países da América do Sul, cujos nomes são iniciados pela letra V. De todos os países da América do Sul, tá? Brasil, Argentina, apenas um começa com a letra V, que é a Venezuela. Logo, esse é um conjunto unitário. Tá? Só tem um elemento que satisfaz essa condição de que de ser um país da América do Sul e o nome ser iniciado pela letra V. E agora o conjunto vazio. Denomina-se conjunto vazio um conjunto que não possua nenhum elemento. Ele pode ser representado de duas formas. Você vai abrir aqui as chaves e fechar. Veja, como você não escreveu nada aqui dentro, significa que ele é um conjunto vazio. Ou então você vai usar esse símbolo, que é como se fosse um círculo e um corte no meio dele. Tá certo? Vejamos um exemplo. Considere o conjunto P, que é composto pelos números positivos menores que zero. Mas espera aí, a gente sabe que não existe número positivo menor que zero. Qualquer número menor que zero vai ser um número negativo. Logo, não existe um número positivo que seja menor que zero. Todo número positivo vai ser maior que zero. Então, P, que é o conjunto dos números positivos menores que zero, vai ser um conjunto vazio. Então, essa é a forma de escrever. Ou então essa outra aqui, ó, P igual, aí o círculo com o corte no meio. O que é importante? Tá? Até coloquei aqui como alerta de pegadinha. Cuidado, porque alguns exercícios, para pegar você, ele vai escrever que a resposta seria P igual, aí abriria chaves e colocaria essa simbologia. Tá? Isso aqui está errado. Conjunto vazio não se representa assim. Ou você escreve assim, ou você escreve assim. Você não usa as duas coisas, tá certo? Então, o jeito certo de se escrever é ou esse. Não se mistura os dois. Subconjunto, ou então chamado de relação de inclusão. Quando um conjunto A possui todos os elementos pertencentes a um conjunto B, dizemos que o conjunto A está contido em B, tá certo? Neste caso, fazemos uso da seguinte simbologia. A está contido em B, tá certo? Outro termo muito utilizado é o de subconjunto, ou seja, o A é um subconjunto de B. Mas vamos ver um exemplo do que eu estou falando para você entender. Exemplo 1. Considere o conjunto T composto pelos estados brasileiros cujos nomes iniciam-se com a letra T. Quais são os estados brasileiros cujo nome inicia-se com a letra T? Apenas o estado do Tocantins, tá certo? Beleza. Isso aqui é um conjunto unitário, mas não é mais o nosso assunto. Mas vamos entender o seguinte. Agora considere o conjunto N, composto pelos estados da região norte do Brasil. Quais são os estados da região norte do Brasil? Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e o estado do Tocantins. Observe que todos os elementos do conjunto T também pertencem ao N. Assim, podemos afirmar que T está contido em N. Ou seja, você gerou uma propriedade, que foi esse aqui, conseguimos esse conjunto. Depois nós geramos outra propriedade, que é o
o fato de ser um estado da região norte do Brasil, e encontramos um outro conjunto, que é esse aqui, certo? Com esses estados aqui. O que a gente vê? Que todo mundo desse conjunto aqui também está incluso nesse outro aqui. Isso significa o quê? Que esse conjunto T está contido dentro do conjunto N. Tá bem? Vamos dar mais um exemplo agora com números, tá bom? Veja, o conjunto A é composto pelos números 1, 5 e 8. O conjunto B é composto pelos números 1, 3, 5, 8, 10. Observe que todos os elementos daqui do A também fazem parte do B. Ou seja, o B possui todos os elementos do A e mais alguma coisa. Então, a gente pode dizer o quê? Que o A está contido em B. A está contido em B, é o que eu escrevi aqui, tá certo? E a gente pode fazer essa representação por meio do diagrama, né? Igual eu coloquei aqui embaixo. Ó. Veja, você tem o B do lado de fora. Dentro do B nós temos todo o conjunto A e mais alguma coisinha, que é o número 3 e o número 10. Percebe? Então, isso aqui, a gente entende o quê? Que o A é um subconjunto de B, porque ele está totalmente dentro do B. Ou então, ele, né, está contido. E aqui um exemplo, que a gente pode dizer que é um contra-exemplo, tá certo? Veja o conjunto E. O conjunto E é composto por esses três números. O conjunto F é composto por esses quatro números. Note que nem todo mundo do conjunto E, tá certo? Pertence ao conjunto F. O 3 está aqui dentro, o 10 está aqui dentro, mas o 12 não está. Veja, se eu fosse fazer esse desenho, como que ele ficaria? Eu fiz um círculo, um ovo aqui, né? Uma parte mais oval aqui. Essa parte são os que pertencem só ao F. O 12 só pertence apenas ao E. E esses dois números estão participando dos dois conjuntos, né? Olhe para cá e olhe para cá que você vai ver que o 3 e o 10 estão nos dois. Veja, nenhum dos dois conjuntos está dentro do outro. Sempre, cada um deles vai ter algo que o outro não tem. Isso significa o quê? Que o E não está contido em F, tá certo? É um contra-exemplo. Quando todo mundo está dentro de um outro conjunto, tá? A gente diz que está contido. Quando nem todo mundo está dentro de um outro conjunto, a gente diz que não está contido, tá? Contido e não contido, tá bem? Para finalizar, algo não tão usual, mas eu vou explicar para que não deixe de falar nada, tá certo? A ideia de conter ou não conter, tá certo? Quando comparamos dois conjuntos, a simbologia que utilizamos acima é a mais comum, tá? Mas há um outro modo de se pensar. Lá no exemplo 2, a gente concluiu que o conjunto A está dentro do conjunto B. Então, A está contido em B, tá certo? Mas a gente pode trocar a simbologia. Em vez de usar o Czinho virado para cá, a gente vira para o outro lado, que significa contém. O que significa o quê? Que o B contém o A. Ou seja, todo mundo do B, perdão, o conjunto B contém todos os elementos do conjunto A, tá certo? E agora a gente viu o exemplo daqui dos números, não é isso? E a gente viu que nem todo mundo do conjunto E estava dentro do F. Então a gente diz o quê? Que o F não contém o conjunto E. O F não possui todos os elementos que o E possui, tá? Então, esse é muito menos comum, tá? Mas essa ideia de conter e não conter é bem comum em questões de prova. E para finalizar, algumas propriedades, tá bom? Primeira propriedade. O conjunto vazio é subconjunto de todo conjunto, ou seja, dentro de qualquer conjunto, eu consigo montar lá um conjuntinho vazio, tá certo? Tá? Então, imagine um círculo cheio de números, você consegue fazer um círculozinho pequeno ali, onde não tem ninguém. Então, o conjunto vazio pertence a qualquer conjunto. A implicação prática disso a gente vai ver em vídeos posteriores. E todo conjunto é subconjunto de si mesmo, tá? Se você pega um conjunto, ele vai ter todos os elementos dele mesmo. Imagine o conjunto A composto por os números 1, 2 e 3. Ele está dentro dele mesmo, porque ele possui todas as coisas que ele mesmo possui. É bem estranho, mas é isso.
todo conjunto, né, é subconjunto de si mesmo. Novamente, a implicação prática dessa propriedade a gente vai ver em um vídeo posterior, tá bom? Mas você não precisa decorar isso aqui. Você acaba adquirindo essa ideia de maneira mais prática, ok? Acesse a descrição do vídeo, tá? Lá na descrição do vídeo você vai ver o link para toda a lista do conteúdo, tá? Então, se você chegou nesse vídeo já por ele diretamente, veja lá no meu blog, veja lá a explicação de outras partes do conteúdo, para que você veja também tudo colocado em ordem para você.